Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do A Hora do Voto em Entrevista. Aqui na UniTV nós damos sequência a essa grande cobertura das eleições 2024 com entrevistas, debates e todas as informações da corrida eleitoral em toda a nossa região. Hoje nós damos sequência às entrevistas com os candidatos a vice-prefeito aqui da cidade de Tubarão. E hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios o candidato Dr. Jean Abreu Machado, ele que é candidato a vice-prefeito na chapa do candidato Carlos Stipe, do PSDB. Nós começamos agora a nossa entrevista, candidato, teremos 25 minutos. E a primeira pergunta que a gente faz para todos que estão aqui e para o senhor também, para o senhor se apresentar. Quem é Jean Abreu Machado? Saudações, Léo. Saudações também aos seus telespectadores. É sempre um prazer estar aqui na UniTV. Então, Jean Abreu Machado é médico, né, com 50 anos, pai do João Pedro, da Eduarda, esposo da Denise, que eu costumo dizer que a gente não escolhe a cidade para nascer, mas escolhe a cidade para morar. Moro em Tubarão há 20 anos, cheguei aqui em 2004, justamente quando o Carlos Stipe era prefeito dessa cidade, indo para o seu segundo mandato. Aqui criei minha família, aqui trabalhei no Hospital Nossa Senhora da Conceição por esses 20 anos, também na época Socimed, agora Unimed, na Provida e na minha clínica. Agora, candidato, você, falando um pouquinho agora da sua vida política aqui em Tubarão, você, há pouco tempo atrás, era do PSD, vereador aqui do município, e naquele prazo ali, naquela janela partidária que a gente fala, né, visando as eleições, você migrou para o PP, Partido Progressista. Por que dessa mudança? Então, como você bem falou, né, e eu ainda não falei na minha apresentação, mas estou ainda vereador, né, no meu primeiro mandato, foi a minha primeira eleição, e graças a Deus obtive êxito no pleito, onde trabalhei como líder do governo quase todo o tempo desse mandato. Então, se você for lembrar, naquela época existia a coligação PSD e Progressistas, né? Era o Progressistas do Juarez Ponticelli e PSD do Caio Tokarski. E quando eu entrei na política, através do convite deles, né, a gente avaliou a possibilidade da entrada nos dois partidos e a gente, por uma questão até de estratégia, eu entrei no PSD, que era um partido que também me fazia bem, né, era mais ou menos o meu segmento, e o Progressistas também o meu segmento. Aconteceu tudo o que aconteceu na nossa cidade, todos sabem, né? Estive como líder de governo no melhor momento e nos piores. Nunca desisti do cargo, até porque, na verdade, isso aí é uma prerrogativa do prefeito. Sempre coloquei à disposição na mudança dos prefeitos. A gente teve a mudança ali, né, que ficou como prefeito interino, o Gelson Bento, e depois na eleição indireta, Jair Cascais, e sempre fui retomado ao cargo. E agora, para esse pleito, também por estratégia, né, resolvi vir para o Progressistas, porque é um partido, né, que lá na minha origem política houve esse convite. Outra coisa que também me fez vir para o Progressistas é que eu sou um candidato de direita, todo mundo sabe, a minha orientação é política, e o Progressistas é um partido de direita desde a sua fundação, Arena, o DEM, né, que a gente sabe, mas também não sou nenhum radical de direita, né, eu sou uma direita democrática, né? Uma direita que sabe conversar com todo mundo. Perfeito. Ainda sobre essa sua ida ao PP, você, assim que foi anunciada a sua ida para o PP, você já, no primeiro momento, foi tido como pré-candidato a prefeito, né, pelo partido. Exato. E logo depois veio a composição do seu nome junto com o do ex-prefeito e agora candidato Carlos Stipe a montar uma chapa de vocês para disputa da Prefeitura de Tubarão. Dois questionamentos. O primeiro, por que a sua pré-candidatura não foi para frente, vamos dizer assim, para sair como candidato a prefeito? Exato. E por que você resolveu se coligar, fazer a sua aliança com a coligação do candidato Carlos Stipe? Então, desde que eu entrei na política, o meu objetivo sempre foi contribuir com a cidade, com aquilo que a cidade me deu de melhor, né? Minha profissão, o local para morar e principalmente o povo acolhedor de Tubarão. E todas as vezes que eu tomei essas decisões, não foi nunca um projeto pessoal, sempre foi um projeto pelo que eu acho que é melhor para a cidade. Quem estava lá atrás não imaginaria que a cidade tomaria este rumo, né? Provavelmente a gente teria tentativa de eleição do Caio agora, né?
Mas as coisas mudaram, a vida é assim, né? A gente não sabe o futuro, a gente só pode planejar, mas não sabe o futuro. E chegou essa, digamos assim, essa oportunidade de talvez vir como prefeito da cidade. No meu entendimento, essa coligação é o melhor projeto para Tubarão, nesse momento. Porque a gente tem aqui Carlos Stipp, que eu conheci, não só como político, mas como amigo, e que eu participei também do seu sucessor, que é o Dr. Manuel Bertoncini. Trabalhei todas as campanhas do Manuel enquanto estive aqui, né? E com o Manuel aprendi muita política, ali dentro do hospital, conversando muito com ele. Ele é uma pessoa de sorriso fácil e que infelizmente foi embora muito cedo, né? Ainda acho que deixando uma missão a ser cumprida aqui. Então, nessa visão, nesse momento, essa união com o Carlos Stipp, no meu ponto de vista, é o melhor para Tubarão. É o que a gente tem de entregar de melhor para o município, porque Carlos foi um prefeito que entregou muita obra aqui em Tubarão, principalmente na minha área, que é a área da saúde, né? Que aumentou, mais que dobrou o número de postos, a gente de 9 para 24 no final do mandato dele. E ele sabe o quanto eu acho importante a saúde pública. Como médico, a gente sempre pensa na saúde pública em não tratar doença, em sim em prevenção. E a saúde pública, ela é a responsabilidade justamente dos municípios, né? Principalmente a saúde básica. A gente tem inserido aqui no nosso município um hospital muito grande, que é um hospital regional, mas que todo tubaronense sente como sendo dele e que sente medo toda vez que fala da possibilidade do hospital fechar as portas. Então foi por isso, foi um projeto que não é um projeto pessoal do Dr. Jean, é um projeto por Tubarão, o que eu acho que é melhor para Tubarão nesse momento. Perfeito. Agora, você acabou de falar, né, que você ainda continua como vereador do município, foi a sua primeira eleição, já se elegeu, agora você disputa um cargo nesse momento como vice-prefeito da cidade. Caso a sua chapa, junto com a do candidato Carlos Stipp, seja vencedora, que tipo de experiência que você tem agora como vereador você vai levar para a prefeitura, para o cargo de vice-prefeito? Então, às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de dividir, né, o papel do vereador e o papel do executivo, né? O papel do vereador de fiscalização e de legislação e o papel do executivo de executar essas leis, né? Mas, nesse meio tempo, eu nunca desisti de ser líder de governo justamente para aprender a ser executivo. Então, como eu era líder de governo, em todos os prefeitos que passaram, eu aprendi muita coisa de dentro da prefeitura. Isso acho que foi o meu maior legado. E outra coisa também com os meus colegas na Câmara de Vereadores, não só os que já têm mais experiência, que a gente tinha alguns colegas de vários mandatos ali, né? Mas também os que entraram pela primeira vez comigo, e os suplentes, né? Que foram grandes vereadores que passaram por ali e deixaram marca, eu aprendi com todos. Eu costumo dizer que eu aprendo sempre com todo mundo. Colaborador da Câmara de Vereadores, aprendi muito com o pessoal lá dentro, porque o pessoal lá dentro, principalmente os que, né, são concursados, que já estão há muito tempo, às vezes nos orientam muito em relação ao projeto de lei, o que pode, o que não pode. Para te ter uma noção, meu primeiro projeto bem relevante, que eu acho que foi o da Lei Lucas, a primeira vez que eu mandei com um vício de origem, que ele poderia não ser aprovado. Então, junto com o Executivo, eu modifiquei esse projeto para ele ser gratuito, ou seja, eu não poderia gerar naquele momento gasto para o erário. Esse projeto foi aprovado e daí depois não como vereador, como médico, eu dei aula para 100% das escolas municipais. Agora a gente já está refazendo o curso, fazendo a educação continuada. E é tão importante que agora saiu uma reportagem, eu estava lendo um pouco antes de entrar no estúdio, de uma criança do projeto lá de Palhoça, que é o Bombeiro Mirim, que ajudou uma mãe a salvar o bebê. Então a criança foi treinada no colégio e ajudou a mãe. E a gente fez esse treinamento para os nossos professores. A questão do engasgar com alimento, a parada cardíaca. Os professores não são médicos, mas eles estão treinados para dar o primeiro atendimento até a chegada do médico. Tá certo. Ainda com relação à sua, vamos dizer assim, caso vocês sejam eleitos, sua atuação como vice-prefeito, qual atuação de fato você pretende ter na prefeitura, no caso, claro, trabalhando com o candidato Carlos Stipp, mas a gente sabe que em muitas ocasiões o vice acaba sendo uma figura decorativa, sim, só aparece quando o prefeito viaja, pede licença. No seu caso, qual seria o seu papel efetivamente na prefeitura? Então, essa foi uma das exigências que eu fiz para o Carlos
E ele, do outro lado, respondeu: não imaginava coisa diferente de ti, né? Que eu quero ser um vice-prefeito atuante, trabalhar em todas as áreas onde eu puder ajudar, ser o braço direito realmente do prefeito, mas não só isso, né? No momento, em relação principalmente à minha área, por exemplo, a área da saúde, que eu acho muito importante, que eu posso realmente contribuir muito com esses 26 anos de medicina, né? Sou formado há 26 anos e numa faculdade federal que tinha um veio muito forte da saúde pública. Então eu acho que eu posso contribuir. Uma coisa que eu contribuí muito como vereador, que foi na segurança pública, eu sempre fui um parceiro do executivo e sempre, além dos projetos, também indo de encontro ao treinamento da Guarda Municipal, fui ativo na troca do armamento, fui ativo nas viaturas que a Guarda Municipal recebeu como doação da PRF, nas motos. Então foram coisas, viatura, as motos, troca de armamento, que a Prefeitura não gastou um tostão. Então isso mostra que com boa administração, sabendo buscar o recurso no local certo, a gente consegue fazer um bom trabalho sem muito gasto para o erário. Outra coisa que eu pedi muito para Carlos, e ele falou que tudo que eu pedi ele vai deixar na minha mão, é a questão da educação, que sou professor da Unisul, sou professor universitário, não sou professor de ensino básico, mas ao lado até do professor Maurício, que foi muito tempo secretário ali de educação e agora não é mais, eu aprendi muita coisa. E como eu estive inserido para dar esse curso, eu tive um contato direto com os professores, né? E fui um dos vereadores que, junto com os outros vereadores, aprovamos o piso, que hoje aqui em Tubarão, os professores do estado, né, inverteu, agora eles falam que seria bom ser professor do município, que hoje um professor começa ganhando entre R$ 6.000 e R$ 6.500. 33% da hora atividade, que foi uma conquista dos professores. A regência, que foi uma conquista dos professores. Então, a gente, eu e o Carlos Stipe, nós entendemos que a valorização do servidor público, principalmente o de carreira, é muito importante para que ele preste um bom serviço para a população, não só na educação, como também na área da saúde. Outra área que eu pedi também é o esporte, que muito me interessa. Então, o Bolsa Atleta, continuar com o Bolsa Atleta, o Bolsa Técnico. Por que eu quero continuar e alimentar isso ainda mais? Porque deu resultado, o número de medalhas de Tubarão subiram. Então, assim, se uma coisa que deu resultado, a gente tem que dar continuidade e até fomentar isso aí mais. A gente tem atletas de todas as áreas. Eu destaco aqui o nosso futsal, o vôlei, o próprio caça-tiro, né? Os nossos atiradores. Poucos tubaronenses sabem que a gente é campeão internacional no TRAP, que é aquele do tiro ao prato, né? E isso aí, o atleta tendo esse fomento, com certeza traz mais facilidade de conseguir conquistas de medalhas. Então, também sou um entusiasta do esporte. Perfeito. Candidato, entrando um pouquinho no plano de governo seu e também do candidato Carlos Stipe, em uma dos pontos lá está previsto uma revisão no plano diretor aqui da cidade. Que tipo de revisão seria essa? Então, o plano diretor do município de Tubarão está vencendo agora este mês. Ele precisa ser revisto, né? É da época, se não me engano, no governo do Dr. Manuel, a última revisão. Então, o plano diretor, ele é a regência de todos os outros planos, né? Saúde, educação, urbanismo, o próprio saneamento básico, zoonoses. Então, isso tudo precisa ser revisto. A gente tem grandes conquistas do nosso município, que foram pontes, várias pontes que por anos, né? Eu estou aqui há 20 anos, há muito mais tempo, mais de 40 anos, já eram reivindicações do município que elas foram realizadas. E a gente precisa, além de tudo, né, dentro do plano diretor, a gente já tem um estudo técnico de urbanismo, revisar não só a mobilidade urbana, né, que aí a gente vai falar sobre pedestres, veículos, acessibilidade a PCDs, pessoas com deficiência, que é muito importante. A gente tem várias dificuldades ainda no nosso município. Tem calçadas que são inacessíveis, até para pessoas que não são cadeirantes, né? Idosos têm dificuldade, então isso aí precisa ser revisto. O transporte público, o que eu tenho visto nessa caminhada? Você que é aí do interior reclama muito da falta de ônibus e tem pessoas que não têm carro, precisam do ônibus para ir trabalhar, para ir às compras no centro, para ir estudar. E às vezes tem um ônibus na parte da manhã, talvez um ao meio-dia e o outro voltando à noite. Então a pessoa é obrigada a ir de manhã e ficar praticamente o dia inteiro no centro e voltar só depois. Eu sei que isso não é um assunto fácil de se tratar, porque a gente sabe que essas empresas, né, de transporte público têm tido prejuízo. Então, precisa uma revisão nisso aí, uma conversa, talvez
um subsídio, mas a gente precisa atender essa população que é um pouco mais longe do centro. Inclusive a população rural que precisa estudar, precisa vir ao centro, né, para comprar seus insumos. Então, resumidamente é isso, mas entra em todas as áreas, tem a social também, que a gente tem um grande problema, que não é um problema de Tubarão, né, que é os moradores, né, em situação de rua. A gente sabe que ela foi agravada depois da pandemia, também agravada pela facilidade do acesso a drogas baratas, né? Eu sou completamente contra a liberação de qualquer tipo de droga, porque eu acho que isso é uma mazela da sociedade. Conversando com um morador de rua, eu converso muito com eles. Ele me falou que ele ficou viciado a primeira vez que ele experimentou. Ele estava bebendo com os amigos, estava bêbado, um amigo ofereceu crack e depois daquilo ali ele não conseguiu largar mais. Uma pessoa que tinha esposa, tinha filhos e tinha um emprego. E hoje mora embaixo de uma marquise. Então, isso aí não é um problema só de Tubarão, mas que a gente precisa ver com seriedade. A gente sabe que dar esmola no sinal não é... Às vezes nos faz bem para o coração, né? Eu estou ajudando com a esmola. A gente sabe que aquele dinheiro não vai virar comida. Aquele dinheiro vai virar droga, aquele dinheiro vai virar consumo de bebida alcoólica. A gente precisa atender essas pessoas de uma forma diferente. A gente não tem um centro ainda de reabilitação aqui no nosso município. Isso é uma coisa muito importante, né? Eu não sou a favor de mobilização compulsória, nada, mas eu acho que se a pessoa tem vontade de se tratar e quer sair da rua, a gente tem que dar essa oportunidade. Muitos deles não querem sair da rua, né? Justamente, como te falei, eu converso com eles, né, quando eu posso, pergunto por que entraram naquela vida, eles pedem durante o dia e acabam consumindo a droga e a bebida alcoólica durante a noite, porque daí ninguém percebe, né? E durante o dia é o momento que eles pedem a esmola. Então, às vezes, dar esmola no sinal não está ajudando ninguém, está prejudicando. Perfeito. Ainda falando sobre gestão, questão de revisão, algum contrato hoje na prefeitura que vocês pretendem revisar também? Sim, né? O Carlos já falou isso nos debates dele, da redução das secretarias, né? Não é que a gente queira, mas tem que reduzir cargo comissionado, não ao ponto de prejudicar, né, os serviços à população. A gente tem que tomar cuidado, né? Tem reduzir o número de secretarias ou quem trabalha nas secretarias? Também, as duas coisas vão ter que reduzir. Porque é a mesma coisa que o orçamento familiar. Se a gente entra no vermelho, no cheque especial, não adianta manter os gastos, né? Com bastante cuidado, que, por exemplo, se eu tenho algum gasto com saúde, eu não posso cortar na saúde, mas eu vou cortar no meu lazer. Talvez eu vá cortar nessas coisas. Então, uma revisão, sentar e realmente fazer gestão. Carlos Stipe e Dr. Jean não têm medo de dívida municipal, até porque 99% dos municípios no Brasil, se não arrisco mais, estão com problemas, estão com dívidas. Esses valores que falam, a gente já chegou à soma, não sei onde eles encontraram esse número, né? Mas esse número mágico ainda é menor, né, do que quando o Juarez Ponticelli assumiu. Se você vai fazer a razão entre a arrecadação do município e o que tem. Aí falo muito do Finisa, que foram aprovados por todos os vereadores, inclusive por Estênio Sorato, quando era vereador. Tem lá vídeo dele aprovando o Finisa. Hoje tem 30 milhões nos cofres da prefeitura para serem usados em obras estruturantes. E esses, o Finisa 1 e o Finisa 2, eles estão a longo prazo. Então eu não sei por que sente tanto medo. Acho que tem medo de gestão, né? Então assim, se tem medo, deixa pra gente, porque a gente não tem medo de tirar o município dessa situação, colocar o município no azul e ainda realizar um monte de obras. Candidato, indo mais especificamente a plano de governo, a propostas para a cidade, questão da UPA 24 horas, como é que vocês vão lidar com isso? Então, a UPA 24 horas passou da hora de estar aberta. Todo mundo sabe que o Ministério Público já entrou agora, né, solicitando a abertura. É claro que não foi julgado, pelo que eu entendo até agora, a liminar, mas deu 90 dias para a abertura. Ela é muito importante para desafogar a emergência do hospital, para dar atendimento de média e baixa complexidade à população. E uma UPA 24 horas, ela não trata problemas de alta complexidade, precisaria ainda do apoio do hospital, né? Então, além da abertura da UPA 24 horas, revisar esse contrato com o hospital, que a gente sabe hoje que o hospital recebe em torno de 250 mil reais. Desses 250 mil, 208 mil são do município de Tubarão, mensais, né, para uma ajuda na emergência. Mas a gente sabe que ainda é aquém do necessário, ou seja, é insuficiente. Isso aí precisa realmente ser revisto. Claro que abrindo a UPA, essa responsabilidade cai no município, mas a gente tem que ser responsável para dizer que é bastante dinheiro para manter uma UPA, 1.400.000. Precisa se buscar verba no governo federal e a UPA tem condições de se buscar verba, porque o SUS ele é universal. Então, se a UPA é de Tubarão, mas alguém chegar de outra cidade ali,
por vias próprias, né, com o seu carro passando mal, tem que atender. Não existe isso. Ah, não, a UPA de Tubarão não vai atender outros municípios. E a gente sabe que Tubarão é uma referência. É igual a referência do comércio. Muitas cidades menores tomam Tubarão como uma referência no comércio, tomam Tubarão como uma referência na saúde. Nós somos polo de saúde aqui no Sul, tanto na parte privada como na parte do Sistema Único de Saúde. Com relação ao Rio Tubarão, prevenção de cheias, prevenção de desastres, a gente sabe como é que, claro que a gente torce para que nunca aconteça, mas o trabalho de prevenção tem que ser feito. Como é que vocês pretendem trabalhar nessa área? Começando para a execução do plano de macrodrenagem de Tubarão, que isso é responsabilidade do município e que está atrasado e que tem bombas para serem instaladas, né? Então a revisão da macrodrenagem é muito importante. Mas vou falar rápido nisso, porque o principal é a redragagem do Rio Tubarão, né? A gente sabe que a gente tem esse problema aqui do rio, né? E também que vai até a lagoa, até a laguna, né? E que foi colocado agora 5 milhões para a reestruturação do projeto, começando com a derrocagem das pedras lá da Barra. Que quando eu fui em Laguna, numa reunião, disseram, o que o vereador de Tubarão está fazendo lá? Diz assim, pessoal, a fronteira é imaginária, o problema é de todos nós, né? Então tem a bacia do rio Tubarão e também lá em Laguna. Então começa por lá. A redragagem do rio Tubarão, ela tem que ser vista com seriedade, né? A gente tem lá agora as dragas lá no Rio do Sul, lá para cima do estado, que estão funcionando. Por que a gente não pode fazer um projeto e trazer para cá? Não atinge só Tubarão, né? Atinge outros municípios. Então, aquilo que foi feito lá em 74 não se deu manutenção. Porque o pessoal fala, por que é tão caro? É a mesma coisa que você vai, constrói uma casa e anos depois, sem nenhuma manutenção, a reforma vai sair quase o preço da casa. Foi esse o erro. E além de fazer a redragagem do Rio Tubarão, um plano de manutenção da profundidade do rio. O pessoal às vezes fala, não, mas é simples, pega uma draga comercial, passa lá, já tira areia, aquela pessoa explora. Não é tão simples, pessoal. O nosso rio, em questão ambiental, se a gente fizer isso aí, a gente vai alargar e não vai afundar o rio e vai causar um prejuízo ambiental. Precisa de um estudo muito bom. Algumas partes têm que se fazer barreira para que o rio não volte a assorear. Então, assim, não é tão simples. Esse dinheiro não é responsabilidade do município. Esse dinheiro é responsabilidade do governo estadual, do governo federal e talvez verba internacional para se poder fazer. É muito dinheiro, é bem caro. Pessoal, eles estimaram primeiro em 500 milhões, 750 já passa de 1 bilhão de gasto. Mas precisa ser encarado, porque basta uma pessoa morrer numa enchente que o dinheiro já foi muito bem aplicado. Para evitar essa morte. Sim. Candidato, com relação a desenvolvimento econômico e geração de empregos, no plano de governo seu e do candidato Carlos Stipe, dizem incentivos fiscais para atrair empresas e empreendimentos para a cidade. Que tipo de incentivos seriam esses? Então, redução, né, tanto da taxas de abertura, como também de impostos, né, subsídio de alguns anos para que essas empresas cheguem no município, talvez inclusive doação de área comercial, dependendo do tamanho de empresa e da quantidade de pessoas que vão ser empregadas. Pegar esses imóveis que a prefeitura nem sabe que tem, abandonados, fazer um inventário, colocar em leilão e trocar por área industrial. Tubarão tem o benefício de ser cortado pela BR-101. Eu já fiz uma briga, não era nem vereador, na época que a gente perdeu o Mercado Livre, que ia para o Rio Grande do Sul impôs algumas dificuldades, estava entre Tubarão e Içara, acabou indo para Içara. Isso é só um exemplo, mas a gente tem boas indústrias, a gente tem um comércio muito bom aqui em Tubarão, mas falta a gente ter indústria pesada em Tubarão, que contrate um número grande de pessoas. Outra coisa, desburocratização da abertura e fechamento de empresas. Tem cidades em Santa Catarina que tu consegue fazer isso numa semana. Aqui tu leva às vezes meses para que isso aconteça. Isso aí tem que ser revisto também. Você chegando na prefeitura, você e Carlos Stipe, qual o primeiro ato de vocês com a caneta de prefeito e vice-prefeito? Então, o Carlos fala muito isso e eu acho que ele tem razão, né? É importante a parte de estrutura do município. O pessoal reclama muito das ruas, dos buracos deixados, né, pela estruturação do esgoto, continuidade, né, chegar a 100%. De taxa de tratamento de esgoto, mas principalmente na família, na pessoa. Então a gente está muito preocupado com a questão da saúde, da educação, a manutenção e também uma coisa que agora é a virada de paradigma. A gente está com a nossa população acima dos 60 anos já crescendo muito
e a gente tem uma taxa de natalidade muito baixa. Então, às vezes fala muito em abertura de creche, daqui a pouco a gente vai ter que transformar essas creches em centro-dia, ou seja, um local para que a família possa deixar o idoso, para ter todo o atendimento médico, fisioterapia, atividades lúdicas, né? Integração entre eles, enquanto sai para trabalhar, porque hoje o homem e a mulher precisam trabalhar para sustentar a família. E às vezes a gente pensa muito na criança que tem que ter uma vaga na creche e esquece dessa população de idosos, e muitas pessoas não têm condições de pagar um cuidador. Então a nossa primeira coisa vai ser, nosso primeiro movimento vai ser em relação à pessoa, ao cidadão tubaronense, sem, é claro, deixar de lado as atividades estruturantes importantes para o município. Ok, candidato, nosso tempo está chegando ao fim, temos poucos segundos. Eu queria aproveitar para agradecer a sua participação aqui com a gente e desejar sucesso na campanha. Muito obrigado, eu que agradeço essa oportunidade. É o momento de falar para a população tubaronense e para pedir o voto no 45. Dr. Jean Carlos Estipe. Obrigado, candidato, pela sua participação aqui com a gente. E assim a gente encerra mais uma hora do Voto em Entrevista, dando sequência a essa grande cobertura que a UniTV faz das eleições 2024. Nós voltaremos durante a nossa programação com outras entrevistas com os candidatos de toda a região da Amurel, tanto na UniTV quanto também no nosso canal do YouTube. Fique com a gente, eleições 2024, a hora do voto é na UniTV.